Se eu pregar aos homens e tiver a língua de Santo Antônio, eu os fizera tremer. 22 pescadores destes se acharam a casa um sermão de Santo Antônio, e as palavras dos santos fizeram tremer a todos, de sorte que todos tremendo se lançaram aos seus pés, todos tremendo confessaram seus furtos, todos tremendo restituíram o que podiam, que é isto que faz tremer mais neste pecado que nos outros. Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e se emendaram. Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com o que não sei se foi ouvinte de Santo Antônio e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu for a outro, também me convertera. Navegando daqui para o Pará, que é bem que não fiquem de fora os peixes da nossa costa, vi correr pela tona da água de quando em quando, a saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia. E como me dissessem que os portugueses me chamavam quatro olhos, quis averiguar ocularmente a razão deste nome e achei que verdadeiramente tem quatro olhos em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberalidade da sua divina providência para contigo. Pois às águias, que são os linces do ar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2, e a ti, peixinho, 4. Mas me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar. Tantos instrumentos de vista ao bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos. Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus, e quão profundo o abismo de seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles unidos como 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham diretamente para cima e os da parte inferior diretamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixezinhos que sempre andam na superfície da água não são só perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como tem inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza as sentinelas e deu-lhes 2 olhos que direitamente olhassem para cima para se vigiarem das aves, e outros 2 que direitamente olhassem para baixo para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem formar estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que, se tenho fé e uso de razão, só devo olhar direitamente para cima e só direitamente para baixo. Para cima considerando que há céu, e para baixo considerando que há inferno. Não me alegou para isso o passo da Escritura, mas então me ensinou o que quis dizer David em um que eu não entendia. Averte oculos meus ne videant vanitatem. Voltai-me, Senhor, os olhos para que não vejam a vaidade. Pois David não podia voltar os seus olhos para onde quisesse? Do modo que ele queria, não. Ele queria voltados os seus olhos, de modo que não vissem a vaidade, e isto o não podia fazer neste mundo para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Logo, para não verem os olhos de Davi da vaidade, havia-lhes de voltar Deus, de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos seus hemisférios.
ou para o de cima, olhando direitamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando direitamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Mas ainda que o céu e o inferno se não fez para vós, irmãos peixes, acabo e dou fim a vossos louvores, com vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno os que se sustentam de vós. Vós sois os que sustentais as cartuchas e os buçacos e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade. Vós, os que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas. Vós, aqueles com que o mesmo Cristo festejou a sua Páscoa, as 2 vezes que comeu com seus discípulos depois de ressuscitado. Prezem-se as aves e os animais terrestres de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos ricos, e vós gloriai-vos de ser companheiros do jejum e da abstinência dos justos. Tendes todos quantos sois tanto parentesco e simpatia com a virtude, que proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne, concede o melhor e mais delicado peixe. E posto que na semana só doces chamam vossos, nenhum dia vos é vedado. Um só lugar vos deram os astrólogos entre os signos celestes, mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu. Enfim, sois criaturas daquele elemento cuja fecundidade entre todas é própria do Espírito Santo. Spiritus Domini fecundabat aquas. Deitou-vos Deus a bênção, que crescesseis e multiplicasseis. E para que o Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos pobres com o seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Por que cuidais que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são sustento de pobres. Os sólios e os salmões são muito contados, porque servem à mesa dos reis e dos poderosos. Mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo o multiplica e aumenta. Aqueles 2 peixes companheiros dos 5 pães do deserto multiplicaram tanto que deram de comer a 5.000 homens. Pois se peixes mortos que sustentam a pobres multiplicam tanto, quanto mais e melhor o farão os vivos. Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirme a sua bênção. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai como estranha isto, Santo Agostinho. Homines pravis, preversisque cupiditativus factis sunt veluti pisces invicem se devorantes. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes.
E eu que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais dos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que eu vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade que haveis de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes vós todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem nos herdeiros, comem nos testamenteiros, comem nos legatários, comem nos acreedores, comem nos oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come o médico que o curou ou ajudou a morrer, come o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa, come o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto ou não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas, para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos assim como vós. Vivo estava Job quando dizia: Quare persequimini me, et carnibus mei saturamini. Por que me perseguis tão desumanamente, vós que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne? Quereis ver um Job destes? Vede um homem destes que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão comendo. Come o meirinho, come o carcereiro, come o escrivão, come o solicitador, come o advogado, come o inquiridor, come o a testemunha, come o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca, não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo, ainda não está executado, nem sentenciado, e já está comido. E para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos, e pelos mesmos modos com que vós vos comeis no mar, ouvi a Deus queixando-se deste pecado. Non ne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebe meam ucibum panis. Cuidais, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade. E que maldade é esta a qual Deus singularmente chama a maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Qui devoram plebe meam ucibum panis. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa, peixes, que advertais muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens não só o seu povo, senão declaradamente sua plebe. Plebe meam. Porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram, qui devorant. Porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias, não se contenta a sua fome de comer os pequenos um por um, poucos a poucos,
senão que devoram e engolem povos inteiros, qui devoram plebe meam. E de que modo se devoram e comem? Utibum panis, não como os outros comeres, senão como pão. A diferença que há entre pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne, e para o peixe dias de peixe, e para as frutas diferentes meses do ano. Porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devorem. Ui devoram plebe meam utibum panis. Parece-vos bem isto, peixes? Representa-se-me que com o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não, e com o olhar de uns para os outros vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isto mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente, sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Se cuidais, porventura, que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigo, enganais-vos. Assim como Deus as castiga nos homens, assim também por seu modo as castiga em vós. Os mais velhos que me ouvis e estáis presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouviríeis murmurar aos passageiros nas canoas, e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados, em vez de governar e aumentar o mesmo estado, o destruíram, porque toda a fome que de lá traziam, afartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas se entre vós se acham acaso alguns dos que seguindo a esteira dos navios vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá no Tejo que estes mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam, acham outros maiores que os comam também a eles. Este é o estilo da divina justiça, tão antigo e manifesto, que até os gentios o conheceram e celebraram. Vós quibus rector maris atque terrae iustedit magnus necis atque vitae, ponite inflatus tumidosque vultus, quid a vobis minor extimescit, maior hoc vobis dominus minatur. Notai, peixes, aquela definição de Deus. Rector maris atque terrae, governador do mar e da terra, para que não duvideis que o meu estilo, que Deus guarda com os homens na terra, observa também convosco no mar. Necessário é logo que olheis por vós e que não façais pouco caso da doutrina que vos deu o grande doutor da igreja, Santo Ambrósio, quando falando convosco disse: Cavenedum alium insequeris inquidas invalidi horem. Guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para comer, não se ache na boca do mais forte, que o engula a ele. Nós o vemos aqui cada dia. Vai o xarel correndo atrás do bagre, como cão após a lebre, e não vê o cego que lhe vem nas costas o tubarão com 4 ordens de dentes que o há de engolir de um bocado. É o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho: praeda minores fit praeda maiores. Mas não bastam, peixes, estes exemplos para que acabe de se persuadir a vossa gula que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na voracidade dos grandes. Já que assim o experimentais com tanto dano vosso,
Importa que daqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum, e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um, para que não suceda que, assim como hoje vemos a muitos de vós tão diminuídos, vos venhais a consumir de todo. Não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores tão astutos e pertinazes quanto são os pescadores, que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer guerra por tantos modos? Não vedes que contra vós se emalham e entralham as redes? Contra vós se tecem as naças, contra vós se torcem as inhas, contra vós se dobram e farpam os anzóis, contra vós as fisgas e os arpões. Não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas? Não vos basta, pois, que tenhais tantos e tão armados inimigos de fora, senão também vós de vossas portas adentro haveis de ser mais cruéis, perseguindo-vos com uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros? Cesse já, irmãos peixes, e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia. E pois vos chamei e sois irmãos, lembrai-vos das obrigações deste nome. Não estáveis vós muito quietos, muito pacíficos e muito amigos todos, grandes e pequenos, quando vos pregava Santo Antônio? Pois continuai assim e sereis felizes. Dir-me-eis, como também dizem os homens, que não tendes outro modo de vos sustentar. E de que se sustentam entre vós muitos que não comem os outros? O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com que bota as praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro dele. Comerem-se uns animais aos outros é voracidade sevícia e não estatuto da natureza. Os da terra e do ar que hoje se comem, no princípio do mundo não se comiam, sendo assim conveniente e necessário para que as espécies de todos se multiplicassem. O mesmo foi ainda mais claramente depois do dilúvio, porque tendo escapado somente 2 de cada espécie, mal se podiam conservar se comessem. E finalmente, no tempo do mesmo dilúvio, em que todos estiveram juntos dentro da arca, o lobo estava vendo o cordeiro, o gavião a perdiz, o leão o gamo, e cada um aqueles em que se costumava cevar. E se acaso lá tiveram essa tentação, todos lhe resistiram e se acomodaram com a ração do paiol comum que Noé lhes repartia. Pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperança, por que ou não serão os da água? Enfim, se eles, em tantas ocasiões, pelo desejo natural da própria conservação e aumento, fizeram da necessidade virtude, fazei-o vós também, ou fazei a virtude sem necessidade, e será maior virtude. Outra coisa muito geral, que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem tomar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas, lança-o por um cabo delgado até tocar na água, e em o vendo o peixe arremete cego a ele e fica preso, e boqueando-o até que assim suspenso no ar ou lançado no convés acaba de morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta? Enganados por um retalho de pano, perder a vida? Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vou-lo nego? Dá um exército batalha contra outro exército. Metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas. E por quê? Porque houve quem os engodou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto,
e que mais facilmente engana os homens, e que faz a vaidade. Põe por isca nas pontas destes piques, desses chuços e dessas espadas, 2 retalhos de pano, ou branco que se chama hábito de Malta, ou verde que se chama de Avis, ou vermelho que se chama de Cristo e de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois disso, o que sucede? O mesmo que a vós. O que engoliu o ferro, ou ali ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez ao anzol para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós, posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou escusa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrado e mais ignorantemente. Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão e com quê? Um homem do mar com os retalhos de pano. Vem um mestre de navio de Portugal com 4 varreduras das lojas, com 4 panos e 4 sedas, que já se lhes passou a era e não tem gasto. E que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos, ou os que o querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de 1 ano para outro ano, e de uma safra para outra safra, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida, quem o leva? Não o levam os coches, nem as titeiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixelas, nem as joias. Pois em que se vai e despende toda a vida? No triste farrapo com que saem à rua e para isso se matam todo o ano. Não é isto, meus peixes, grande loucura dos homens com que vos excusais? Claro está que sim, nem vós o podeis negar. Pois, se é grande loucura esperdiçar a vida por 2 retalhos de pano, quem tem obrigação de se vestir, vós, a quem Deus vestiu do pé até a cabeça, ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores, ou de escamas prateadas e douradas, vestidos que nunca se rompem nem gastam com o tempo, nem se variam ou podem variar com as modas. Não é maior ignorância e maior cegueira deixares-vos enganar ou deixares-vos tomar pelo beiço com 2 tirinhas de pano? Vede vosso Santo Antônio, que pouco pôde enganar o mundo com essas vaidades. Sendo moço e nobre, deixou as galas de que aquela idade tanto se preza, trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cônego regrande. E depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela corda e com aquele pano, pescou ele muitos, e só estes se não enganaram e foram sisudos. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram a riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, a vez de ser as roncas do mar?
Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, por que haveis de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte, por que não ronca? Porque ordinariamente quem tem muita espada tem pouca língua. Isto não é regra geral, mas é regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe há de mandar a meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Com tudo o que lhe sucedeu naquela mesma noite, tinha roncado e barbateado Pedro que se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais que todos e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer temer e negar. Antes disso tinha já fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no horto que o vigiasse, e vindo daí a pouco a ver se o fazia, achou-o dormindo com tal descuido que não só o acordou do sono, senão também do que tinha blasonado. Sic non potuisti una hora vigilare mecum. Vós, Pedro, sois o valente que havíeis de morrer por mim, e não pudestes uma hora vigiar comigo. Pouco há tanto roncar e agora tanto dormir? Mas assim sucedeu. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tendes de blasonar nem roncar. Se as baleias roncaram, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância segura. O que é a baleia entre os peixes era o gigante Golias entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíade têm comunicação com o oceano como devem ter, pois dele mandam todos, bem deveis de saber que este gigante era a ronca dos filisteus. 40 dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os arraiais de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no cabo, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho com cajado e uma funda para dar com ele em terra. Os arrogantes e soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica de baixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo Antônio. 2 coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber, vós nescetis quiquam. Pilatos roncava de poder, nescis quia potestatem habeo. E ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, Antônio, tendo tanto saber como já vos disse, tanto poder como vós mesmos experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Nesta viagem de que fiz menção, e em todas as que passei a linha equinocial, vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado dos homens, e me admirou que se houvesse estendido esta ronha e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados
que jamais os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores tão seguros ao perto como aqueles ao longe, porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça nem voltar a boca sobre os que traz às costas, e assim lhe sustenta o peso e mais a fome. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou e pegou de um elemento a outro, sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles para que cá lhes matem a fome de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via. Mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem a suceder no fim o que aos pegadores do mar. Rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha com seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de 4 soldados. Arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado e fica preso. Corre meia companha, alalo acima, bate fortemente com vés com os últimos arrancos. Enfim morre o tubarão e morrem com ele os pegadores. Parece-me que estou ouvindo a São Mateus, sem ser apóstolo pescador, descrevendo isto mesmo na terra. Morto Herodes, diz o evangelista, apareceu o anjo a José no Egito e disse-lhe que já se podia tornar para a pátria, porque eram mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino. Defuntis sunt enim qui querebant animam pueri. Os que queriam tirar a vida a Cristo menino eram Herodes e todos os seus, toda a sua família, todos os seus aderentes, todos os que seguiam e pendiam da sua fortuna. Pois é possível que todos estes morressem juntamente com Herodes? Sim, porque em morrendo o tubarão morrem também com ele os pecadores. Defunto Herode, defuntis sunt qui querebant animam pueri. Eis aqui, peixinhos ignorantes e miseráveis, quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes. Tomai exemplo nos homens, pois eles ou não tomam em vós, nem seguem como deveram o de Santo Antônio. Deus também tem os seus pegadores. Um destes era David, que dizia: Mihi autem adere Deo bonum est. Peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Assim o fez também Santo Antônio, e se não olhai para o mesmo santo e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar qual dos 12 é ali o pecador. E parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior, e o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar Antônio. Mas Antônio também se fez menor para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer como os outros pecadores. E tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu, só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a ele. Bem se viu nos que estavam já pegados quando disse: Si ergo me queritis, sinite hos abire. Se me buscais a mim, deixai ir a estes.
E posto que deste modo só se podem pegar os homens, e vós, meus peixezinhos, não, ao menos devereis imitar os outros animais do ar e da terra, que quando se chegam aos grandes e se amparam do seu poder, não se pegam de tal sorte que morram juntamente com eles. Lá diz a escritura daquela famosa árvore, em que era significado grande Nabucodonosor, que todas as aves do céu descansavam sobre seus ramos e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra e uns e outros se sustentavam de seus frutos. Mas também diz que tanto que foi cortada esta árvore, as aves voaram e os outros animais fugiram. Chegai-vos embora os grandes, mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles, nem morrais com eles. Considerai, pecadores vivos, como morreram os outros que se pegaram àquele peixe grande e por quê? O tubarão morreu porque comeu e eles morreram pelo que não comeram. Pode haver maior ignorância que morrer pela fome boca alheia? Que morra o tubarão porque comeu, matou a sua gula. Mas que morra o pecador pelo que não comeu é a maior desgraça que se pode imaginar. Não cuidei que também nos peixes havia pecado original. Nós, os homens, fomos tão desgraçados que outrem comeu e nós o pagamos. Toda a nossa morte teve princípio na gulodice de Adão e Eva. E que hajamos de morrer pelo que outrem comeu, grande desgraça. Mas nós lavamo-nos desta desgraça com uma pouca de água. E vós não vos podeis lavar da vossa ignorância com quanta água tem o mar. Com os voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes, pois por que vos meteis a ser aves? O mar fez Deus para vós, e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com o nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixe, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer barbatanas asas? Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes do alto, mata-os o anzol ou a fisga. A vós sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando. Aos outros peixes, mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador mata-o a vaidade de voar, e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe fora mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta um peixe tão pequeno todo o mar, e queira outro elemento mais largo. Mas vede, peixes, o castigo da ambição. O voador fez do Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tem os perigos de ave mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes como peixe, e todas as cordas laços como ave. Vê, voador, como correu pela porta teu castigo. Pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave nem peixe. Nem voar poderás já nem nadar. A natureza deu-te a água, tu não quiseste senão o ar,
e eu já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água, mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nade. Ouvi o caso de um voador da terra, Simão Mago, a quem a arte mágica, na qual era famosíssimo, deu o sobrenome. Fingindo-se que ele era o verdadeiro Filho de Deus, sinalou o dia em que nos olhos de toda Roma havia de subir ao céu, e com efeito começou a voar muito alto. Porém, a oração de São Pedro, que se estava presente, voou mais depressa que ele, e caindo lá de cima o mago, não quis Deus que morresse logo, senão que nos olhos também de todos quebrasse como quebrou os pés. Não quero que repareis no castigo, senão no gênero dele. Que caia Simão está muito bem caído. Que morra também estaria muito bem morto, que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia. Mas que de uma queda tão alta não rebente nem quebre a cabeça ou os braços, senão os pés. Sim, de São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas e mais os pés. Elegantemente, Santi Padre, ut qui Paulo ante volare tentaverat, subito ambulare non posset, et qui penas assumserat, plantas amiteret. E Simão tem pés e quer asas, pode andar e quer voar, pois quebrem-se-lhe as asas para que não voe, e também os pés para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomar exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos Ícaros no oceano. Oh, alma de Antônio, que vós tivestes asas e voastes sem perigo, porque soubestes voar para baixo e não para cima. Já São João viu no Apocalipse aquela mulher cujo ornato gastou todas as suas luzes ao firmamento, e diz que lhe foram dadas duas grandes asas de águia. Date sunt muliere alle due aquile mani. E para quê? Ut volare in deserto, para voar ao deserto. Notável coisa que não debalde lhe chamou o mesmo profeta a grande maravilha. Esta mulher estava no céu, sem mai uma paruet in cielo, mulier amica sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas, as asas para descer muito seguras, e tais foram as de Santo Antônio. Deram-se à alma de Santo Antônio duas asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural tão sublime como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer, e tão encolhidas que, sendo a arca do testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo com os da terra, imitai o vosso santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendais para subir, porque vos não sucede encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer e de vos meter no fundo em alguma cova. E se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual tem suas queixas, e grandes, não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. O Polvo, com aquele seu capelo, parece um monge, com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela.
Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham contestamente os dois grandes doutores da igreja latina e grega, que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo, primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores que no camaleão são gala, no polvo são malícia. As figuras que em Proteus são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe inocente da traição vai passando desacautelado e o salteador que está de emboscada dentro do seu próprio engano lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais, porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços faz o sinal e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz é a luz para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu. Lá disse o profeta por encarecimento que nas nuvens do ar até a água escura, tenebrosa água in nubibus reis. E disse nomeadamente nas nuvens do ar para atribuir a escuridade ao outro elemento e não à água, a qual em seu próprio elemento sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo peixes que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estáis respondendo e convindo que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas, pois vós a calais, eu também a calo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois eu não posso negar. Mas ponde os olhos em Antônio, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade, da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para ver tudo isso em cada um de nós, bastava antigamente ser português, não era necessário ser santo. Tenho acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, as duas obrigações de sal, posto que do mar e não da terra. Posseste sal terra. Só resta fazer-vos uma advertência muito necessária para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem então à costa muitos navios com que se enriquece o mar e a terra se empobrece. Importa, pois, que advertais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Esta pena de excomunhão, que é gravíssima, não se pôs a vós senão aos homens,
Mas tem mostrado Deus por muitas vezes que quando os animais cometem materialmente o que é proibido por esta lei, também eles incorrem por seu modo nas penas dela e no mesmo ponto começam a definhar até que a acabam miseravelmente. Mandou Cristo a São Pedro que fosse pescar e que na boca do primeiro peixe que tomasse acharia uma moeda com que pagar certo tributo. Se Pedro havia de tomar mais peixe que este, suposto que ele era o primeiro, do preço dele e dos outros, podia fazer o dinheiro com que pagar aquele tributo, que era de uma só moeda de prata e de pouco peso. Com que mistério manda logo o Senhor que se tire da boca deste peixe e que seja ele o que morra primeiro que os demais? Ora, estai atentos. Os peixes não batem moeda no fundo do mar, nem têm contratos com os homens, donde lhes possa vir dinheiro. Logo, a moeda que este peixe tinha engolido era de algum navio que fizera naufrágio naqueles mares. E quis mostrar ao Senhor que as penas que São Pedro ou seus sucessores fulminam contra os homens que tomam os bens dos naufragantes, também os peixes por seu modo as incorrem, morrendo primeiro que os outros e com o mesmo dinheiro que engoliram atravessado na garganta. Oh, que boa doutrina era esta para a terra, se eu não pregara para o mar. Para os homens, não há mais miserável morte que morrer com um alheio atravessado na garganta. Porque é pecado de que o mesmo São Pedro e o mesmo Sumo Pontífice não pode absolver. E posto que os homens incorrem a morte eterna, de que não são capazes os peixes, eles contudo apressam a sua temporal, como neste caso, se materialmente, como tenho dito, se não abstêm dos bens dos naufragantes. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vades consolados o sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, o ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados. Mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus os ser sacrificados. Vós oferecei o não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade. Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo tão indignamente. Em tudo que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que minha razão, e o vosso instinto melhor que o meu albedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro,
mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a Ele, e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus e podereis aparecer diante dele muito confiadamente, porque o não ofendestes. Eu espero que o hei de ver, mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de o ofender? Que quase estou por dizer que me fora melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as minhas mesmas obrigações, disse a suma verdade que melhor fora não nascer homem, si natus non fuisset homo ille. E pois os que nascemos homens respondemos tão mal às obrigações de nosso nascimento, contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso. Benedicite cete et omnia quem moventur in aquis domino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como no princípio vos deu a sua bênção, vô-la dei também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,